A gente estava falando agora sobre mais um aumento nos preços do combustível, Ciro. Antes da gente falar da parte política, como é que você tem acompanhado esse debate aí sobre a questão dos combustíveis, da cobrança do ICMS e o que fazer para desatrelar o preço do combustível ao dólar, que é a justificativa principal aí para esses elevados preços praticados no Brasil? Oswaldo, o povo brasileiro tem sido vítima de um assalto à mão desarmada por parte do nosso governo. Acredito, eu tenho muita responsabilidade, muita experiência. Eu já fui ministro da Fazenda, já governei um estado, já fui prefeito da quinta cidade brasileira, que é logo depois de Salvador, a nossa fortaleza. E eu digo a você de novo, com todos os S's e R's, o povo brasileiro está sendo assaltado pela política de preços que o governo do Michel Temer e do Bolsonaro impuseram à Petrobras. Vamos, se você achar que eu estou sendo longo, me interrompa, por favor, mas eu gostaria muito que o povo baiano soubesse, com concreta razão, por que isso é verdade que eu estou falando. O Brasil criou em 1954 a Petrobras. A intenção alcançada ali pelos anos 80 era fazer com que o Brasil fosse um país autossuficiente em petróleo, ou seja, tirar o Brasil dos ciclos especulativos de petróleo que são absolutamente reais. Por exemplo, acontece uma guerra na Ucrânia recentemente, o preço do petróleo bate $140. O mundo entra em calmaria, o petróleo desce para $30. Então é natural do mundo do petróleo, como ele é um elemento essencial a tudo mais, né, os fretes, a energia, etc. Então o Brasil estrategicamente decidiu ter uma companhia estatal e fez investimentos pesados com o dinheiro do povo brasileiro, para que nós não dependêssemos do petróleo internacional e pudéssemos ter aqui dentro uma política de preços compatível com o custo de produzir, mais um lucro razoável, e aí tem padrões para apurar o que é razoável, e o preço então seria isso para a população brasileira. E assim foi entre 1954 e 2016. Em 2016, com a chegada do Michel Temer à presidência da República, uma canetada do Michel Temer, portanto, a solução passa por uma canetada. Ninguém duvide, pelo amor de Deus, do que eu estou falando. Eu sou muito sério e muito experiente. Basta uma canetada. Qual foi a canetada que o Michel Temer fez? O Michel Temer aceitou a pressão dos acionistas minoritários. O que aconteceu? A Petrobras, que era completamente pertencente ao povo brasileiro, depois do Fernando Henrique e do Lula, venderam os dois, Fernando Henrique e Lula, venderam 60% do capital não votante da Petrobras. E passou a partir daí o acionista minoritário, que são os bancos aqui do Brasil e do estrangeiro, a pressionar a política, a subornar os políticos para tentar fazer com que a Petrobras partisse para uma política de lucro máximo no curtíssimo prazo, que é o interesse natural do capitalista. Não temos nada que nos assustar com isso. O que nós temos é que achar a origem, vender os 60% da Petrobras aos estrangeiros, e o Michel Temer, num sistema político absolutamente corrupto, que se implantou no Brasil há muitos anos, não é, determinou que a política de preço da Petrobras chamasse-se PPI. O que é PPI? De novo, perdão se eu estiver me estendendo, mas eu gostaria muito que o povo brasileiro soubesse como está sendo roubado. PPI é preço de paridade de importação. Então, veja, o Brasil tem necessidade de produzir 1.000 barris de petróleo e nós estamos produzindo 1.100 barris de petróleo, para dar aqui um número. Então, o Brasil não só produz todo o petróleo que precisa, como tem um excedente para exportar. Como é que a gente devia calcular o preço do petróleo? Ora, como é que calcula o preço de um sanduíche ali no Pelourinho? Você pega o preço, quanto custa produzir o pão, o queijo, a manteiga e tal, e bota ali 10%, que é o lucro que vai remunerar o cidadão, a cidadã que estão trabalhando ali para vender um sanduíche. E ele não pode passar o preço muito alto, porque se ele passar o preço muito alto, vem alguém e bota mais baixo o preço na concorrência e toma o freguês. Pois bem, a Petrobras não tem concorrência. De novo, o povo brasileiro precisa saber disso, porque isso aqui é chave da gente entender a solução. A Petrobras tem um monopólio na prática do petróleo no Brasil. Não está na lei, mas ela tem um tamanho tão grande, uma capacidade de competir tão extraordinária, que ela é um monopólio na prática. Portanto, todo monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo, como a energia elétrica, que é outro grande escândalo do Brasil. Se vocês quiserem, a gente volta a falar sobre isso. Então, o que acontece? Com o Michel Temer, você não calcula mais o custo de produção e passa a cobrar o barril como se o Brasil tivesse que importar do estrangeiro. PPI, a política de paridade de importação. Então, veja, se o Brasil produz um barril de petróleo, e esse é o número oficial, por $10, e depois que você bota os impostos, o refino, o lucro das distribuidoras, etc., tudo junto, fica $30. A Petrobras está cobrando $130, $140.
E como é que a gente prova isso? No lucro. O lucro da Petrobras no ano passado foi de 38%, explorando a dona de casa que não dá conta mais de pagar o gás de cozinha, enquanto o lucro das grandes petroleiras de ponta no mundo foi a 8%. Então ela teve 38%. E o que é que ela faz com esse lucro? Ela investe, ela aumenta a capacidade de produzir, de refino? Não. Ela paga as dívidas? Não. Ela está distribuindo tudo criminosamente antecipado para o acionista minoritário. De novo, esse dinheiro que está saindo do bolso do taxista, do caminhoneiro, da dona de casa e de todos nós, porque o diesel está no frete de tudo. E os alimentos estão subindo também porque o frete explodiu. E nós pagamos a conta. Como é? A população paga a conta. A população paga a conta e está sendo assaltada. Como é que resolve isso, você me pergunta? É simples, é uma canetada mesmo. Parece assim que não é, porque o Bolsonaro faz esse imenso teatro, mas é uma canetada. Qual é a canetada? Eu, no primeiro dia de um possível governo meu, determinarei que o Conselho de Administração da Petrobras, que o presidente nomeia, e quem desobedecer o presidente, você demite e bota outro, percebe? É uma canetada mesmo. Faça o seguinte, vai doravante ser PPE, ou seja, Política de Paridade de Preços de Exportação. Com isso, eu volto aos custos de produção do Brasil e dou um a mais para a Petrobras para ela ganhar em dólar quando o preço do petróleo explodir lá fora, como aconteceu agora, mas não dentro do Brasil, entendeu? E ela então vai passar a pagar, vai cobrar do povo brasileiro quanto custar produzir aqui dentro, mais um lucro razoável. O que vai acontecer? As ações que os capitalistas privados, os banqueiros têm na mão, vão tender a se desvalorizar. Como o Brasil tem que ser um país sério, e a gente não pode simplesmente enganar e lesar quem investiu na Petrobras, a gente vai anunciar no mesmo dia que o governo brasileiro vai recomprar até 60% do capital controlador da Petrobras, porque a partir daí eu transformo a Petrobras numa grande companhia de energia limpa. E aí o povo brasileiro da Bahia deve ajudar o povo brasileiro que não é da Bahia para entender que eles estão tentando privatizar a Petrobras. Deixa eu lhe dizer, no mundo do petróleo, Oswaldo, 80 de cada 100 barris pertencem a estatais. E apenas 20% do petróleo do mundo pertence a um oligopólio, a chamada Sete Irmãs, que são corporações poderosas que mandam nos seus governos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, com a Total, por exemplo. Então nós não podemos fazer isso sob pena de acontecer o que aconteceu com a Landulfo Alves. Um sacrifício tremendo que nós gastamos para fazer essa grande refinaria, uma pioneira refinaria no Brasil, e a Petrobras organizou a sua base de produção no território nacional, de maneira que você não pode trazer um óleo diesel do Rio de Janeiro, de Duque Caxias ou do Rio Grande do Sul, porque ele chega muito caro. Então, todo mundo da Bahia já está experimentando o dia seguinte de uma privatização. É o diesel mais caro do Brasil.